Bom dia, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um round clínico, caso Rosa. Nosso grupo é composto por Ananda Santana, Antônia Laís, Evelyn Melo, Keila Santos, Lorena Carvalho e Matheus Cruz. O caso que pegamos como base para a construção do nosso SNAPS foi o caso de Rosa Fittipaldi, uma paciente diagnosticada com câncer de ovário. Extraímos esse caso do documentário A um Passo da Eternidade, que foi apresentado pela rede emissora de TV SBT no programa Conexão Repórter no ano de 2015. Esse caso nos deu base para nós elaborarmos o nosso tema, que foi pacientes em estado terminal, os cuidados paliativos e a humanização da dor. Rosa Fittipaldi tinha 38 anos quando esse documentário foi apresentado. Nele relata que ela trabalhava como auxiliar administrativo, era esposa de Ricardo, mãe de Davi de 16 anos e de Gabriele de 12 anos. Ela era uma mulher fascinante, muito alegre, tinha um sorriso largo e transmitia uma paz muito grande. Rosa fazia tratamento para ter mais um filho, quando foi descoberto que estava com câncer de ovário e que esse câncer tinha se espalhado por toda a região abdominal. Ela tinha muita fé, tanto é que a sua fé fazia com que ela acreditasse que, apesar de tão debilitada, ela ainda podia ser curada da sua doença. Rosa foi internada no Hospital AC Camargo, em São Paulo, na ala de doenças terminais. Ela passou por mais de 50 sessões de quimioterapia e era acompanhada por uma equipe multidisciplinar, a qual estava a médica Fabiana Gomes, que tinha um cuidado especial com o caso de Rosa. Ela recebia cuidados paliativos com o intuito de controlar sintomas e aliviar as dores devido ao seu estado terminal. Rosa, apesar de estar passando por um momento tão delicado da aceitação da sua morte, ela encara isso com muita naturalidade. Ela vê a morte como uma saída do plano material para o plano espiritual. Ela vê nisso uma plenitude de ser. E dessa forma ela não se entristece, mas diz que sente alegria. Porque apesar de estar indo para outro plano, ela encara que conseguiu cumprir o que ela tinha que cumprir enquanto estava no plano material. No Numere, nós fizemos um levantamento de 6 pontos significativos. O primeiro foi: possui uma rede de apoio ativa com presença de familiares e amigos. Vimos isso pelas visitas que os pacientes tinham, especialmente Rosa. 2. A equipe médica busca acolher as demandas e prestar um atendimento humanizado. Percebemos isso quando os profissionais iam atender as necessidades dos pacientes em medicamentação, ou mesmo de forma atenciosa para vê-los como estavam, e também na verbalização deles quando entrevistados por Cabrini. 3. O acompanhamento de Rosa é afetivo, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar com presença de profissionais como psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, dentre outros. 4. Rosa não apresenta estar abalada psicologicamente com seu quadro clínico. Percebemos isso em seus discursos, quando ela demonstrou estar bem com a questão de doença e de morte. 5. A espiritualidade forte de Rosa fez com que ela tivesse inúmeras reflexões sobre a vida, sobre o perdão e também sobre a eternidade. E 6, contrário dos outros, o marido de Rosa desenvolveu uma série de problemas emocionais decorrentes da não aceitação do quadro clínico da sua esposa, pois ele via isso como uma retirada brusca de alguém que ama de perto dele. Na análise das dimensões social, política e ontológica ou sociohistórica, nós percebemos a importância dos cuidados paliativos e do tratamento humanizado durante o processo tanto de diagnóstico de uma doença crônica ou de uma doença terminal, quanto na lida com a situação da aceitação dessa doença e também da morte. O objetivo dos cuidados paliativos é justamente fazer com que os pacientes recebam um tratamento menos doloroso, que cause menos sofrimento e que tenha um alívio de sintomas. E também objetiva fazer com que os pacientes consigam ver a morte de forma mais natural
e que esse processo de aceitação da morte seja menos doloroso. Dentro desses cuidados existem equipes multidisciplinares ou multiprofissionais que tentam sanar as necessidades desses pacientes, tanto de forma física, biológica, quanto psicoemocional. Além disso, os cuidados paliativos não se limitam apenas ao paciente, mas também englobam os familiares na assistência quanto à aceitação do luto. Esses cuidados seguem os padrões bioéticos que respeitam o bem-estar do ser humano. A partir da análise do quadro da paciente Rosa Fittipaldi, foram pensadas pequenas estratégias de enfrentamento a serem praticadas no dia a dia. A primeira delas se refere à seleção e à união de uma equipe multidisciplinar, com o intuito de atender às necessidades específicas do corpo, reunindo psicólogos, dentistas, nutricionistas, médicos, enfermeiros, entre outros. Outro recurso a ser utilizado se refere a um acompanhamento psicológico adaptativo, onde entendemos que pacientes em estado terminal sofrem constantes mudanças do aspecto fisiológico, e isso atinge diretamente seus comportamentos e humor. Dessa forma, a escuta, a comunicação, o toque e as visitas terão sempre uma frequência alterada, visando o estado atual do sujeito. A música será uma ferramenta que também fará parte do conjunto de recursos utilizados com a paciente, já que há comprovações científicas que a música pode trazer bem-estar, relaxamento, prazer e alívio das dores aos sujeitos. Utilizar canções suaves podem trazer sensação de cuidado e aconchego, sentimentos importantes para pacientes que se encontram sozinhos em ambientes hospitalares. O apoio psicológico aos familiares é imprescindível. Dessa forma, se faz necessário que toda a família receba suporte para a elaboração do luto, com o objetivo de conseguir lidar com os sentimentos que irão emergir a partir da perda. No Selecione, nós elegemos os seguintes temas. 1. Como e quais medicações são comumente utilizadas para retardar quadros terminais? 2. Acolhimento aos familiares de pessoas em estado terminal. 3. Como entender as demandas psicológicas dos profissionais de saúde que dão assistência a pacientes em estado terminal. 4. Como a cultura ocidental lida diretamente com a morte. 5. Até que ponto vale a pena retardar a morte quando isso implica em grande sofrimento para o paciente e os familiares? 6. Como os jovens lidam e quais os impactos psicológicos para estes em casos de diagnóstico terminal? 7. Quais medidas são possíveis para possibilitar uma boa morte para os pacientes terminais?